bem, sejam bem-vindos. Começar o mês de setembro, né? Com sol. E vamos falar de vida. Vamos falar e vamos perguntar. Que é uma pergunta o tema da palestra hoje. Quanto vale a sua vida? Nós aí que vamos nos concentrar e estarmos aqui, não só de corpo, mas de mente. Certo? Fechem os olhos. Relaxem, respirem. Permitam que nesse momento, sob as bênçãos do alto, cada um de nós receba tudo aquilo que veio buscar. Permitam que a música e a melodia adentrem o mais profundo do teu ser. Que a respiração seja conexão com o alto, troca. Nos concentrando no aqui e agora e acreditando de maneira firme que aqui somos atendidos, que aqui encontramos a paz, que aqui nós encontramos o descanso e que aqui nós reabastecemos as nossas bolsinhas de energia para que possamos sair daqui ativados por essa luz, por esse magnetismo e por essa força incondicional do amor. Mestre Jesus, espiritualidade, derrama aqui tudo aquilo que for necessário e reforça em nós a nossa tarefa a ser cumprida, o nosso propósito de sermos trabalhadores, tarefeiros, ferramentas das tuas mãos. Gratos desde já pela oportunidade, pelas palavras, pelo sentir e por ser. Que assim seja. Tudo bem? Tudo bem? Fala mais alto, resolve. Ok, vamos lá. Gente, que missão, né? Falar sobre vida. Com certeza, essa mensagem, antes de ser para nós, ela é para mim. Porque eu também passei por esses processos que nós vamos falar hoje. E não é por acaso que ele nos tira, às vezes, da tormenta, para sermos ferramenta de trabalho, né? Então, como esse mês em específico, ele tem um propósito maior, que é de valorização da vida. Vocês vão ver as fitinhas amarelas por aí, tudo bem? É um mês de prevenção ao suicídio, mas para falar de prevenção do suicídio precisa se falar de quanto vale aquilo que nos foi dado. Quanto vale a nossa vida para, em alguns momentos, nós pensarmos em dar fim nela.
Então, nada mais oportuno que nós iniciarmos esse mês perguntando a cada um de nós quanto vale a nossa. E ao longo desse processo, quantas vezes nós falamos para nós mesmos que ela não valia nada. E que nós pensamos, sim, nós pensamos em encurtar ela. Todos nós. Talvez não tenhamos cometido algum ato efetivo, mas em algum momento da nossa vida o pensamento de que não valia mais a pena estar aqui, que era mais fácil ele nos levar, já passou pela nossa mente. Então, essa fala de hoje não vai longe no sentido da literatura. Ela vai no Evangelho e apenas no Evangelho. Que não é apenas. É um montão de coisas. E especificamente eu fui até a Bíblia e trouxe para nós começarmos a conversar sobre vida. Não é o início do Salmo, mas é uma parte dele, e vocês vão entender porque depois eu trago ele na íntegra. Tá bem desfocado ali para vocês, né? Mas eu vou ler. E ele diz o seguinte: os salmos foram escritos por profetas do Antigo Testamento, né? Eles vieram antes da passagem de Jesus, mas já vinham anunciar a Boa Nova, o Messias. E esses profetas, os quais escreveram os salmos, tinham uma conexão muito forte com a palavra de Deus, com o sentir Deus na sua essência. E nesse Salmo 139 em específico, ele diz o seguinte: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Nós poderíamos parar aí. E esses são os versículos 13 a 16 do Evangelho, do Salmo 139. Mas ele é de uma beleza indescritível, porque tudo, absolutamente tudo que a doutrina espírita veio revelar mais tarde, que Jesus na sua passagem já tinha contado por meio das parábolas e dos contos, de que nós fomos esculpidos por Deus. E aí aqui já vale pensar que da onde existe vida, aonde ela começa. Ela começa na centelha antes dos nossos dias ganharem realidade, gente. É uma explosão de energia a fecundação de um ser novo. Antes mesmo dos ossos estarem lá. Por isso aquela imagem está ali. Desde o primeiro momento onde nós somos só uma fagulha de luz. Ele já sabe todos os nossos dias. Absolutamente todos. Absolutamente todos. E se só com essa passagem a gente já viu que a vida é incrivelmente linda,
aonde é que está escrito que ela seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil porque ela é bonita? Não, ela não é fácil. E ele sabia disso. Por isso que a primeira imagem do primeiro slide era uma estrada. E a nossa vida, ela é uma estrada. Só que a estrada não é feita só de asfalto. Ela é reta, ela é curva, ela tem mato, ela tem pedra. Não é fácil. A gente vai ter que desviar muitas vezes do obstáculo no nosso caminho. Porque através disso nós somos forjados a sermos melhores. A superarmos os desafios, os obstáculos. E aí eu vou trazer outra passagem do Evangelho de Jesus. Ela aparece muitas vezes, pelo menos 3 vezes no Evangelho, mas retirei esse do Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde Jesus estava com os discípulos e ele faz um convite a eles. Vamos ao outro lado das margens desse rio. E os discípulos prontamente o colocam no barco e entram com ele. E ao longo desse trajeto de atravessar o rio, começa uma tempestade. E é uma tempestade que movimenta muito o mar e os discípulos ficam eufóricos, temendo pela própria vida. E eles sabem que o Messias está com eles. Mas isso não é o suficiente. Então, eles mais prontamente vão até a polpa do barco para acordar Jesus. Jesus estava dormindo. Que bonito, né? Enquanto o mundo está caindo, ele está dormindo. Que profeta é esse, né? Que dorme enquanto tudo está desmoronando. E então os discípulos chegam até Jesus e perguntam: Jesus, você não está vendo a gente vai morrer? E você está aí dormindo? Você não se importa com as nossas vidas? Vem nos salvar. Então Jesus levanta e diz: aquieta-te, mar. E o mar se acalma. E as ondas sossegam. E então, ele pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E os discípulos estavam apavorados e perguntam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Nós somos a embarcação no meio da tempestade. Essa é a nossa vida, uma embarcação no meio do oceano. Assim como eu trouxe a estrada, nós podemos trazer a passagem do Evangelho como a nossa vida também. Nós somos embarcação no meio da tempestade, no meio da calmaria. Mas o que é mais importante aqui? Que Jesus está dormindo. Porque ele tem certeza que vai passar. Mas o que precisa para passar? Um movimento. Um movimento interno, nesse caso dos discípulos, mas coloque isso na vida de cada um de nós.
Ele está lá dentro dormindo, no meio da tempestade. Eu preciso sair do meu lugar e chamar Ele. Eu preciso acordar Jesus que está dormindo às vezes dentro de mim. Porque eu coloquei para dormir. Eu esqueci que Ele estava ali e sempre esteve ali. A vida vai ter muitas tempestades, muitas embarcações vão naufragar, mas não a nossa. Não a nossa se a gente acordar e for em busca dele. Aonde estão vocês, homens de pouca fé? Essa mensagem se repete nos últimos dias. Homens de pouca fé. Trago mais um salmo. Levanto os meus olhos aos montes e pergunto: de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, e ele está sempre alerta. O Senhor é o teu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. O dia de sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Como eu trouxe lá no começo, que nada escapa à providência dele, ao desejo dele, desde o momento que nós fomos concedidos em princípio de espírito, passando por todas as etapas do processo evolutivo. Ele não nos desampara. Mas muitas vezes, nós esquecemos da força e da grandiosidade dele. Peraí que ficou ruim para vocês lerem. E tão certo é que com a passagem de Jesus, já no final da sua encarnação aqui, ele está preparando os discípulos para ir embora. E ele faz algumas colocações interessantes para que eles não se aflijam, para que eles entendam que ele vai, mas por uma vida eterna. No Evangelho de João está essa passagem que diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Toda essa preparação, todo esse esclarecimento que Jesus dá para os apóstolos, da sua partida e dos desafios que eles ainda enfrentarão em levar adiante a mensagem do Cristo e do Evangelho de amor acima de tudo. Ele diz que nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Isso não é novo para nós. Que mais nós precisamos, se o exemplo do Cristo passando pela terra, morrendo na cruz pelos nossos pecados e as nossas dificuldades. Ele passou a maior aflição. Ele fez o maior esforço para reencarnar entre os homens depois de um processo muito grande de um espírito evoluído. Nós já comentamos isso em outros momentos aqui na casa. O que é a nossa existência perto do que foi o trabalho feito por Jesus? Concluído, de certa forma, pela doutrina espírita, revelando coisas
que Jesus naquele momento não podia trazer, porque nós não compreenderíamos. E hoje a gente entende a possibilidade das reencarnações para que nós tenhamos essa vida em abundância. Não vai ser fácil, nunca disseram que ia ser fácil. Nós estamos a trabalho, e trabalho requer esforço, muito esforço. Essa frase apareceu para mim também quando eu estava assim, na semana passada. E assim como nós estamos muitas vezes absolutamente quebrados, destruídos, nós nos sentimos extremamente pequenos, sem força alguma. E aí essa frase veio e disse: Deus não usa o que já foi usado, Ele quebra e faz de novo. Às vezes a gente quer remendar, não quer passar por aquela aflição, quer evitar aquela dor, não quer pegar aquela estrada que é cheia de buracos, não quer atravessar o mar na tempestade, porque dói, porque é difícil. E aí a gente fica remendando, e nunca cura. E nunca vive na abundância da nossa vida. E aí então ele dá um jeito, assim, então tá, não aprendeu? Eu vou te jogar no chão. E ele avisa uma vez, 2 vezes, muitas vezes, até que ele joga. Ele joga não porque ele não ama, mas porque ele tem certeza do que ele pode construir depois. Tanto é real, tem uma filosofia japonesa que se chama Kintsugi, onde os vasos eles eram quebrados tantas vezes que aquelas pessoas começaram a entender que se perdia muito valor, os vasos não tinham mais o seu valor inicial como um vaso que não estragava. E eles começaram a consertar os vasos com fios de ouro. E esses vasos quebrados, consertados, passam a ter mais valor que os vasos sem nenhuma rachadura. Isso somos nós. Vasos quebrados, consertados, com fios de ouro. Quem tece os fios? Ele tece. Quem conserta? Ele conserta. Porque ele tem certeza que a obra final tem muito mais valor. Não se importem de estarem quebrados, mas levantem e vão acordar o mestre que está dormindo. Vão acordar aquele que está lá dentro calado e que eu só chamo no momento de angústia. Bom, e está tudo bem. Se eu aprender no momento de maior dor que Ele está comigo em todas as horas, é o suficiente para Ele não precisar mais quebrar. Mas se nós ainda não aprendermos, Ele vai quebrar de novo. E quantas vezes forem necessárias, Ele vai quebrar. Então cabe a cada um de nós. Queremos viver sendo consertados, ou depois que formos consertados, enche de água, transborda daquilo que é grandioso e distribui, multiplica, porque essa é a nossa tarefa. E se a gente estiver cansado no meio do caminho, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é como se fosse aquela canga de boi que vai em cima do pescoço. Que às vezes a gente lê, mas não vai buscar o significado. Tá? Nós estamos carregando o jugo do mestre, mas ele é leve. E o fardo também é. E ele jamais nos disse que nós carregaríamos sozinhos. Mas a gente precisa pedir ajuda. E quando não dá mais, fecha a porta do teu quarto. E em segredo, ele te ouve. Mesmo que as palavras não saiam pela boca, ele escuta o nosso coração. Ele transborda o nosso sentir. Sem que as palavras sejam sequer formadas, ele já sabe as nossas necessidades. E então, eu finalizo essa trajetória de vida com as demais partes do Salmo 139. Aquele recorte inicial está bem no meio do Salmo. Mas esse é o início dele. Senhor, se quiserem fechar os olhos agora para sentir isso que ele está dizendo. Ele está conversando. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sinto, quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso. Sabe todos os meus caminhos. São bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conhece inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta tem algo que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. E assim, Senhor, renasce em mim, perdoando o teu servo aqui, ainda duvidoso da estrada, ainda inquieto diante das tuas aflições, mas me faz ver a luz lá no final, não fraca porque você não está, mas porque eu
estive distante de ti. Ouve o meu chamado. Reforce em mim o teu amor, para que em momento algum eu jamais, a partir de hoje, duvide da tua presença. Porque tu me amas tanto e me perdoa se por vezes eu ainda não soube te compreender. Ergue-me desses cacos que às vezes vão ao chão e com as tuas mãos me reconstrói, porque eu sou teu infinitamente, por todas e todas as existências. Não é mais tu que vive em mim, mas eu que me encontro e revivo em você. Muito obrigado, Senhor. Tudo bem? Sejam abraçados e escolham fazer diferente. Vamos pedir para os passistas se colocarem na sala, para que além de toda esse jarro de energia que já caiu agora, mais um pouco. Pai de amor, espiritualidade, que na nossa ainda singela, mas nesse momento reforçada fé, possamos te sentir através de todas essas energias que são reforçadas nesse ambiente, que acolhem nosso coração e que nos dão a certeza da tua presença. Restaura com o teu amor e fortalece com a tua paz. Faz de nós tuas ferramentas de trabalho, porque aonde nós formos quebrados, é ali onde está o nosso trabalho. O nosso trabalho em teu nome, na disseminação da tua mensagem, onde está o nosso testemunho que tudo é possível. Restabelecidos, revigorados, nutridos, podemos seguir os nossos dias ao longo dessa semana, reconstruídos a partir de agora.